Eu volto no perfil de hoje conversando com o Matheus Leitão. Matheus, como é que você pautou seu livro? O que você colocou como estratégia? Tais e tais assuntos não podem faltar. Acho que, por exemplo, pelo que eu li, eu já disse para você que li, reli, a história do delator, por exemplo, acho que deve ter sido um ponto para você, do torturador. Do curador, que era o curador. Minha mãe era menor de 21 anos, né? Quando ela foi presa E aí acaba tinha que tinha que ter um curador. Que ela teve pouco ou nenhum acesso. Não foi? Zero uma história acesso, muito estranha, inclusive. 0,5%. Acesso. Enfim, essas pessoas foram pessoas que acredito que tenham sido o norte da tua entrevista. Foi isso mesmo? Foi, na verdade. Metodologia. Eu parto daqueles documentos que eu encontrei em 2004, que eu estava falando no bloco anterior, mas Sim. eu tinha uma questão em mim que assim, eu acho que a visão para mim no início era assim, eu estou impedido de fazer esse livro pelo envolvimento emocional. O jornalista, né, nós sabemos, tem que ter um certo distanciamento. Precisa. Mas eu vou para a Universidade de Berkeley, coisa que a gente também já falou aqui no programa, e lá eu tenho acesso a um conceito novo do jornalismo, que é o autojornalismo, self-journalism. E lá, esse conceito, na verdade, ele afirma que o seu envolvimento emocional, na verdade, é o que enriquece o trabalho, desde que você seja fiel aos seus sentimentos. E você que lê o livro sabe que eu falava que eu estava com raiva, eu falava que eu estava triste, eu falava que eu estava alegre, chorei. Enfim, tentei... Queria ir, depois desistir, depois voltei. Exato. As suas emoções estão impressas aí o tempo todo. Por isso até que eu uso esse conceito no livro. E a partir, quando eu tenho acesso a esse conceito, eu falo, não, agora é como se eu tivesse aberto uma porta gigantesca na minha frente para eu atravessar. Essas questões que talvez eu esteja um pouco impedido, desaparecem. E aí eu vou. E a metodologia que eu faço é levantar as pessoas que tinham atuado com meus pais na resistência ao regime, né? Eles eram, como eu disse, estudantes e foram se aproximando de um partido clandestino, né? O PCdoB. E eles fazem uma resistência ao regime. Então eu queria ouvir todas as pessoas que estavam lá, inclusive um que era acusado de ter entregue os nomes deles para os militares, né? Seria o delator. Seria o delator. Você já tinha conhecimento do nome dele pelos seus pais? Eu tinha um conhecimento do nome, mas eu não sabia o nome dele por completo, por exemplo, e tal, nem meus pais. Então, o livro, na verdade, eu vou acabando revelando várias coisas que eles não sabiam durante a minha busca. Certo. E eu fui atrás do delator estava desaparecido. Ele entregou todo mundo. E ele só voltou a falar nesse assunto 40 anos depois, né? E te comigo recebeu em casa à noite. Foi uma história muito curiosa. Como é que foi essa emoção? Foi assim, né? Ele era o chefe. Ele é o que liderou todos aqueles estudantes na resistência ao regime e o chefe que depois entrega todo mundo. É o chefe que vira delator. Pois é. Né? E ele, enfim, ficou muitos anos desaparecido. Eu encontro com ele, eu vou atrás dos endereços que eu consigo dele, usando métodos de jornalismo investigativo. Né? Isso foi uma aventura. E ele não estava, e os vizinhos que um vizinho acaba entregando onde ele se escondia, entre aspas. Que é um lugar recluso. Rural, um sítio, uma área rural do Espírito Santo. E difícil acesso até, eu vou e por várias circunstâncias que a pessoa que lê o livro vai saber, eu acabo chegando lá à noite. Eu não queria chegar à noite, tanto tempo, 40 e tantos anos depois, com essas perguntas que eu ia fazer. Vem cá, você entregou meus pais? Né? E por quê? E eu acabo encontrando ele me recebe para uma conversa. A conversa foi muito franca, dura em alguns momentos, difícil. Mas E você fez a pergunta-chave. Fiz essa pergunta e ele, enfim, se entregou aos meus pais e ele, enfim, tenta fugir um pouco. Quem? Seus pais? Não sei o quê, mas acaba que fala, não, entreguei. Mas o senhor entregou meus pais? O senhor entregou meus pais? Não, seus pais Quem seus pais? O Marcelo? Você entregou não, o Marcelo era parte do comitê regional. Mas você entregou o nome dele para eles? Eu tive que confirmar o que estava escrito Mas não era só o codinome? Como é que eles iam saber que o Matheus era o Marcelo? Não quer saber por quê? Porque chega um momento que eu abri, né? Chega um momento que eu abri, a história não fecha. O que eles iam fazer? Baixar o cacete um dia atrás do outro. Então você entregou meus pais? Claro. Entregou? Entreguei. Entreguei dessas condições. Ele admite que entregou não só meus pais, como outras lideranças, né? Enfim... Inclusive, teve gente que morreu à custa dessa delação. Sim, ele admitiu que entregou o Lincoln Cordeiro West, que é um ex-deputado, que
também era lá, enfim, do partido, e ele era uma liderança nacional, vamos dizer assim. E ele entrega um ponto e, por conta da delação do Fuedes, o Lincoln é preso e morre sob tortura, né? E ele disse para você por que fez isso? Então, ele fala, né? Por isso que eu digo que a conversa foi muito franca, porque ele fala, olha, Matheus, para te ser bem sincero, eu não tinha estrutura. Né? Ele fala isso, eu não tinha estrutura. E ele disse que, pelo menos a versão dele, era ou eu falar ou eu ia morrer também. E ele não, vamos dizer assim, disse, eu não estava preparado para isso. E eu resolvi entregar as pessoas. E aí eu falo, mas e como é que você se sente? Ele fala, eu carrego, né, comigo esse estigma, essa dor. E a conversa foi, em momentos ficou emocionante, a gente se emocionou junto, ele pediu perdão, né? Não para mim, mas para aqueles que estavam lá com eles, né? E eu, na verdade, acabei sendo portador de levar essa mensagem do pedido de perdão. Eu estava lá e da minha parte, eu disse para ele, eu sei que você não está pedindo para mim, mas eu quero te dizer que está perdoado. Você o perdoou? Sim. Estou dizendo para todos os membros do partido que tem alguma coisa a ver com a prisão deles, que me perdoem. Não só para os pais dele, mas que me perdoem. É o mínimo que eu posso fazer. Mesmo porque não tem nada que se possa fazer da agora em diante, né? A não ser isso mesmo. Eu sempre quis estar de frente a frente com ele. De certa forma, foi ele que deu meu nome. Né? Era uma coisa que também, com o tempo, eu fui vendo que também fazia parte da minha história. Com certeza. E eu, enfim, eu tive um momento muito intenso e espiritual, assim, para dizer, com o filho dele, né? A gente tem a mesma fé, vamos dizer assim, e ele se emocionou muito, o filho dele, por eu estar lá, por a conversa ter sido conduzida da forma como foi, e, enfim, acabo que no final há uma reconciliação, assim, eu posso dizer. Tô bem. Deu certo? Deu. Conseguiu falar com ele? Encontrei ele. Mas ele falou? Falou. Ele admitiu tudo. Ah, é? Pediu perdão. Meu Deus. Que isso? Olha, eu não vou dizer que tudo ali me convence 100%, mas eu acho que sim, pelo menos para mim, e eu digo isso no livro, a conversa tem começo, sabe, a história que ele conta tem começo, meio e fim. Eu entendi o mais importante ali. Sei que é difícil, sei que pessoas perderam a vida, outras foram profundamente marcadas, né? E eu tento falar isso no livro também, né? Meus pais foram presos e torturados, foram profundamente marcados, mas outras famílias sofreram muito mais, né? Outras famílias estão sem seus entes queridos até hoje, estão desaparecidos, continuam desaparecidos. Tem mais de 400 desaparecidos políticos no Brasil. Verdade. E o torturador? Camarão é o nome dele, não é isso? Você o encontrou? O livro revela pelo menos uma dezena de militares que estavam ali atuando, não só na tortura, mas no inquérito policial, que trabalharam no inquérito, na investigação, fizeram um inquérito policial militar contra os meus pais e seus companheiros ali naquele momento. E eu vou atrás, o livro revela os nomes dessas pessoas, eram os militares, né? Quem eram os militares que atuaram, inclusive diretamente na tortura. O livro revela o nome de torturadores. Sim. Como esse que nós citamos aqui. Um dos torturadores é o Paulo Malhães. E o Paulo Malhães faleceu, foi morto. Ele admitiu que participou de sessões de tortura antes ele admitiu na Comissão da Verdade, mas ele faleceu. E um dos militares que trabalhavam com ele, que há vários indícios de que estava lá, é o Camarão. Trabalhava diretamente com o Paulo Malhães. Pelas características físicas e tudo mais, as pessoas reconheceram ele. Não, essa pessoa estava lá. Mas eu fui lá, tive frente a frente com ele, e tem um momento lá, ele nega, né? Ele nega que tenha estado lá. Foi uma conversa dura também, difícil, porque... E aí é que está, acho que o Brasil não elaborou como deveria esse assunto muito importante, né, da história do Brasil. Deveria ter elaborado mais.
O Brasil fez suas escolhas, elas estão postas aí, né? Resolveu fazer uma comissão da verdade muito tarde, né? Ao contrário de outros países, não puniu ninguém por crimes contra os direitos humanos, e alguns crimes são continuados, que a gente chama, porque, por exemplo, ocultação de cadáver, eles permanecem. O crime continua. Né? O crime de tortura, ele é imprescritível. São várias questões que estão aí. Mas o Brasil, enfim, escolheu um caminho. E eu estava lá, frente a frente com esse militar, que há todos esses indícios que ele estava lá, e ele nega que tenha estado lá, e mais do que isso, né? Ele continua com uma visão daquele período. A distância do tempo não fez, é o que eu percebo, e as pessoas que leem o livro podem também tirar suas conclusões, de que ele não fez uma autocrítica daquilo que ocorreu ali. Mesmo que ele tenha negado que estivesse ali meus pais, ele atuou como militar, isso ele admite. E ele não faz nenhuma autocrítica daquilo que ocorreu, incluindo os crimes contra os direitos humanos. Eu, pelo menos, não percebi isso vindo dele. Essa foi a conversa mais dura que você teve? Foi. Pessoalmente? Foi talvez a conversa mais dura, porque, enfim, eu não percebi... Eu tive conversa com os militares, por exemplo, o curador, que eu tive frente a frente com o curador, que ele faz uma autocrítica daquilo que ocorreu. Ele disse que não participou de tortura também, que o papel dele lá era outro, ele tem lá a versão dele. E realmente, nenhum militante que eu conversei, e por isso que eu fui primeiro nos militantes que atuaram na resistência ao regime, nenhum deles fala que, olha, eu vi esse cara torturando. Falaram que ele era rígido, bruto, todas as coisas, mas nenhum fala assim, não, ele estava lá. Acusou diretamente, de tortura. Né? E ele fala isso, eu não estava lá na tortura, mas realmente eu era duro. E ele admite isso, e a conversa é franca, e ele fala, olha, foi uma ditadura, eu acho um absurdo que as pessoas tenham sido torturadas, e essas pessoas foram torturadas dentro de quartéis. E os quartéis foram construídos para proteger brasileiros, não para torturar brasileiros, não para matar. Uma inversão total, né? Então, essa que é a questão ali, né? São crimes cometidos pelo Estado, né? E, enfim, por alguns militares como esse recebeu e faz uma autocrítica daquilo que ocorreu, outros não. Teve e essa foi uma conversa dura por por causa causa disso. Você conversou com os filhos do... Eu tentei conversar com os filhos de alguns militares, daqueles que faleceram. Que tinham falecido. Você encontrou com um casal de filhos, não teve? Qual é a visão que você sentiu? Eles tinham noção do pai que tinham como militar, ou a visão era outra, completamente diferente? Era eu conversei pai... assim... outro pai. Acabei encontrando com filhos em algumas questões. O pai estava lá e o filho estava também, como no caso do delator, que não era um militar. Ou o filho desse curador estava lá, a filha, no caso. Mas tem também casos de militares que faleceram, que eu conversei, não necessariamente ao vivo, mas pelo telefone, tentei marcar conversas e tal, e a visão... a gente não aprofundou muito, né, nas conversas, porque alguns deles não quiseram me encontrar. Pois mas o que você sentiu? A visão que eles têm do pai deles corresponde ao que foi ou não? Eles têm uma visão e é pai deles, né? Por mais que o livro traga informações, relatos e documentos que comprovam que ele estava ali atuando vamos dizer assim, inclusive na tortura, né, de militantes. Eles não têm essa visão. Eles não têm. Eles têm uma visão de um pai amável dentro de casa, de um pai que... E esse, para mim, foi o momento mais difícil, sabe? Assim, um dos momentos mais difíceis, assim, porque... Eu até falo no livro que eu pensei em desistir de procurar um militar quando eu descubro que ele estava morto, e eu não queria levar essa informação para os filhos, porque os filhos não têm nada a ver com aquilo que o pai fez, né? Não tem, assim como eu, de alguma forma, fui levado ali para a história, mas eu não estava lá, né? Isso que eu quero dizer, assim, eu fui levado pela minha curiosidade de saber o que aconteceu, o que meus pais fizeram, mas eu não estava lá, e os filhos não estavam lá, e eu não queria ser o portador também de uma carta dizendo para eles, olha, o pai de vocês participou de tortura, foi difícil, mas eu, pelo menos, para mim, é importante dizer que eu não... Ou eu procurava, ou eu publicava sem falar com ninguém da família. Né? Então eu achei mais importante eu procurar, e eu procurei todas as pessoas, familiares daqueles que estavam mortos, resolvi que ia ser assim,
E os militares que estivessem vivos, procurei o próprio militar. Claro. Muitos bateram a porta na minha cara e não quiseram me Mas receber. você devia saber que isso ia fazer parte da história, né? Com certeza faria parte do show. Você citou aí que a sua fé, você cita no livro, é porque você teve muitos nãos, muitos momentos dificílimos, e até porque é uma história que, como você já disse, ela é pessoal, mas ela é uma história importante para o Brasil, mas ela parte de um sentimento, ela parte de uma história que feriu a sua família, né? De fato, isso foi o que te trouxe fôlego para ir até o final? A fé foi muito importante, né? Eu tenho uma crítica do livro que fizeram, que eu gostei muito, que foi, para mim, captou a alma do livro, que saiu na revista Época, do Hélio Gorovitz, e ele fala uma frase assim: a maior qualidade do livro do Mateus, é ele que está dizendo, não eu, é um livro, porque ele é um livro que está livre, sabe, de ideologias ou certezas morais, com exceção da fé cristã reiterada em várias passagens. É verdade. E no meu caso, a fé foi importante até para eu lidar com a situação que algumas vezes eu estava, né? Por exemplo, esse pedido de perdão do Fuedes, ou, enfim, outras situações. A fé foi importante para mim durante todo esse processo e na minha vida, né? Como um todo. Com certeza. Mateus, eu queria fazer outro programa para conversar muito mais, porque é um livro tão rico, que tem tanta história que a gente ainda poderia falar, mas infelizmente o tempo está realmente acabando. Queria saber de você, qual a lição mais importante que ficou para você quando você concluiu o livro, e se após o livro a sua relação mudou de alguma maneira com seus pais? Olha, o livro me fez elaborar aquilo que ocorreu na minha casa e no país, né? Na sua maior parte. Eu lamento que 32 anos após o fim oficial da ditadura, ainda existam vetos dos militares, né, por alguns documentos. Por exemplo, o documento que chama Boletim Interno. O Boletim Interno registra a entrada dos militares no quartel. Meus pais foram levados para um quartel. Lá tem o registro das pessoas que entraram. Eu poderia ter esses documentos, hoje em dia faz tanto tempo, né? E eles não me entregaram. Mas, como um todo, eu sinto que, assim, pelo menos da minha parte, eu fiz o esforço necessário para tentar elaborar essa história da melhor forma possível. Eu, assim, vejo que isso ajudou meus pais também a lidar com aquilo tudo que aconteceu. Pelo menos essa é a minha percepção, dessa minha busca, né? Dessa minha jornada acabou trazendo luz também para algumas coisas que meus pais não sabiam, né? Explicou algumas coisas que eles precisavam saber e tal. Para mim foi importante. Mas, como eu te disse, assim, fica esse sentimento de que o Brasil resolveu não tratar esse assunto com a devida importância que deveria ter sido dada. Você tem esperança que isso vai acontecer? Eu espero que sim, né? Eu desejo. O livro é uma busca de diálogo, né? Isso aqui é incrível, né? E você coloca uma coisa que eu acho muito importante, desculpa te interromper, que desde que você fez o livro, que você começou, o seu sentimento nunca foi de vingança. Nunca. Foi um sentimento de entendimento, de tentar entender, de dialogar, de ver o que aconteceu. Isso já por si só é nobre e maravilhoso, né? É uma busca de diálogo, na verdade, o livro, né? Eu tento ver, assim, tanto tempo depois, com o distanciamento do tempo, como é que as pessoas veem tanto tempo depois, aqueles que estiveram lá, de um lado ou de outro, dos militares ou daqueles que resistiram, como é que foi? Eu busquei todas as pessoas, tentei buscar todas as informações, e, enfim, eu recebi respostas, né, para algumas delas, não para todas, né? Sim. Mas elucidou boa parte da história, sim, com certeza. Mas o importante é isso, eu acho que mesmo que a gente discorde, é importante a gente dialogar sobre esse assunto, é importante a gente sentar para conversar sobre esse assunto e aquilo que ocorreu no Brasil, que foi muito sério, né? Então, cujos resquícios continuam. É tão sério e tão importante que os resquícios estão aí. Continuam e tem que ser dado respostas para algumas questões, sabe? O livro traz respostas para a história dos meus pais, mas tem outras famílias, como eu disse, que sofreram muito mais. E é preciso que as respostas sejam dadas para essas famílias. É verdade. Tem respostas que não foram dadas e que é um absurdo que tanto tempo depois não tenham sido dadas. Né? Com certeza. Inclusive com algumas pessoas que estão desaparecidas até hoje. Até hoje, tanto tempo depois. Valeu, Mateus? Valeu, eu não estou dizendo que foi fácil. Mas valeu. Tem momentos muito difíceis nessa busca, mas valeu muito a pena. Para mim, eu me sinto... Tipo, missão cumprida? Missão cumprida, me sinto melhor como pessoa. Para os seus pais, após a conclusão do livro, eles mudaram
de alguma forma? Eles elucidou coisas que fizeram bem a eles? Eu acredito que sim. Eles poderiam responder melhor essa Sim, pergunta, mas mas o que eles te eu dizem? eu sinto pela forma como eles falam do assunto, que isso fez bem para eles também, essa busca de informações, de tentar trazer luz sobre tudo aquilo que ocorreu, quem eram as pessoas, como é que aconteceu, de que forma que isso ocorreu no E a Brasil. Miriam Leitão, mãe do Matheus, escreve para você uma coisa lindíssima que está aqui no livro, eu não posso ler porque é grande, mas diz Olhar do Tempo, está aqui. É um poema, não é? Que ela faz para você. Não, eu entrego os originais do livro Isso, para ela e eu entrego para meus pais, na verdade, não só Isso. para ela, Marcelo e Miriam. Aham. E ela reagiu como resposta me mandando essa poesia, que é essa poesia que você falou e que tá, enfim, que eu resolvo também colocar no livro porque eu achei importante. Muito. Deixar registrado como ela viu também a É busca muito do filho. tocante. É uma poesia muito bonita, né? Verdade. Me emocionou bastante. A todos nós. A todos nós. O melhor dessa história toda, o que foi, Matheus? Olha, saber que logo no início do livro, na apresentação, eu digo assim, eu escrevo para que meus filhos não esqueçam da história vivida pelos meus pais. Tento ser esse elo no tempo, né? Para que ela nunca se perca. Então eu sei que de alguma forma agora essa história vai ficar. Meus filhos vão saber o que foi que ocorreu no Brasil na geração dos avós deles, como isso aconteceu, de que forma. O livro está, vamos dizer assim, ele tem muito documento, né? É muito bem documentado. Modéstia à parte, tem muitos documentos e, enfim, eu acredito que isso dá um retrato muito importante e para uma nova geração, para que as pessoas saibam, aquilo que eu acho que você falou, talvez não com essas palavras, mas quanto mais a gente entender o passado, melhor a gente vai enfrentar o nosso futuro. E escrever uma outra história. E dessa forma, acho que meus filhos ficam com esse registro importante para eles também. E que faz um bem ao Brasil incrível, Não né? só meus filhos, mas a geração deles, para aqueles que se interessarem. Isso, e com certeza já. A nossa esperança está no que vem pela frente, nos nossos filhos, Com nossos certeza. netos, né? Chegou o nosso momento literário. Eu vou indicar um livro que chama As Contradições do Lulismo. A que ponto chegamos? Uma leitura que eu acho que é muito interessante, tem um pouco a ver com a nossa conversa aqui. Diz assim aqui, aspas que tem aqui. A tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é, na verdade, regra geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a essa verdade. Nesse momento, percebemos que nossa tarefa é criar um verdadeiro estado de emergência. Está aqui. Qual é a sua indicação, Matheus? Olha, eu gosto muito de uns livros de um autor americano que é o Krakauer, que ele faz várias investigações lá nos Estados Unidos. Ele escreveu No Ar Rarefeito, ele escreveu Pela Natureza Selvagem, ele escreveu Pela Bandeira do Paraíso. Eu gosto muito desse autor, né? Como jornalista investigativo, que é um trabalho que ele faz de investigação, não só um livro, são vários, né? Esse No Ar Rarefeito, por exemplo, é a história de uma tragédia que acontece no Everest. Ele estava lá subindo o Everest e é a maior tragédia que ocorreu, até aquele momento era a maior tragédia, e ele faz um relato daquilo que ocorreu ali. Mas tem vários livros que me marcaram, né? Feliz Ano Velho, Marcelo Rubens Paiva. Maravilhoso também. Enfim, Excelente. do Souvenir, 1968, o ano que não terminou. Esse eu digo para ele que é o livro que mudou minha vida. Quando eu disse para ele, quando esteve aqui, digo sempre, é o livro que mudou. Aliás, para nós jornalistas, é um livro quase que a Bíblia da gente, né? Marcou muito. Assim, profundamente. Eu era adolescente ali, quando eu li, final da adolescência. E você teve uma história bonita com ele também, que está aqui no livro, que vai despertar a galera aí para ler mais ainda. Antes de terminar, eu quero te fazer uma pergunta. Matheus, seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Para a geração dos meus pais, que tem uma frase do Dr. Ulisses Guimarães que na Constituição de 88, ele diz que a sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. E eu acredito muito que a sociedade foram aqueles, naquele momento, que resistiram ao regime. De alguma forma, né? Como eu disse, meus pais fizeram uma resistência ali pacífica e eu bato palma para eles aí. E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? Indignação para um Estado que não torna públicas informações que já deveriam ser públicas há muito tempo,
Eu percebi isso na feitura do livro, vamos dizer assim, que tem muita coisa que poderia ser ajudado hoje, até os dias atuais. Tem informações que estão guardadas, que deveriam ser tornadas públicas para que as pessoas tenham acesso àquilo que ocorreu no Brasil. Eu quero te agradecer muito por ter vindo, quero mostrar mais uma vez o livro que eu recomendo com muito entusiasmo, eu tenho falado bastante desse livro para todo mundo que eu conheço. Eu acho que é uma leitura, eu disse isso a você, necessária, obrigatória a todo cidadão. E muito obrigada por você ter vindo ao programa. Foi um prazer imenso receber você. Super sucesso aí na sua profissão, que não é fácil, mas é necessária também. Super obrigada. E quero te agradecer também mais um pouquinho. Eu queria te agradecer por você ter tido a coragem de mexer nesse sentimento particular, nessa história importante, ter publicado e ter deixado, eu acho que um feixe de luz nesse Brasil ainda tão obscuro que a gente vive. Eu acho que a gente te deve um agradecimento. Eu fico muito feliz com as suas palavras, muito lisonjeado, enfim. Foi um trabalho difícil, mas eu agradeço de verdade. Fico muito feliz com suas palavras. Eu agradeço muitíssimo. Obrigado mesmo. Valeu. A você que esteve com a gente até agora, super obrigada pela sua atenção, pela sua audiência e por nos ajudar a colaborar com as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Até o próximo programa. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.